Fala pessoal, beleza? Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou apresentar para vocês, né, na minha opinião, qual é a técnica que a gente deve utilizar, de acordo com a minha opinião, obviamente, né, de acordo com a minha experiência, para que a gente tenha um caminho menor e a gente consiga ter ganhos, né, que esse é o objetivo de todo mundo, ter lucros, né, colocar dinheiro no bolso no day trade mais especificamente. Lembrando que quando falamos sobre mercado financeiro, existem vários caminhos que levam a uma mesma direção. Tá? Aqui eu vou passar o que, na minha opinião, eu considero ser o caminho mais objetivo, tá? E que pode encurtar mais o seu tempo aí dentro do mercado. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, né, ativa os sininhos aí das notificações, me segue no Instagram, o link fica aí na descrição. Né, se você tem interesse aí em aprofundar na minha leitura, fazer o meu treinamento, o link também está na descrição. O que acontece, pessoal? Por muito tempo, eu, Arthur, fiquei atrás de estratégias e setups, tá? Principalmente de indicadores, né? Eu procurava, ficava assim, virava noite às vezes na internet buscando alguma coisa, indicador, chegava procurar em fóruns gringos, sabe? Achando que eu ia encontrar alguma estratégia que fosse tipo 100%, sabe? Aquela estratégia que fosse realmente virar a chave para mim. E com o tempo, quanto mais eu procurava, mais eu ia percebendo que aquilo não existia, né? Que aquilo era uma ilusão que muitas pessoas colocam na cabeça, principalmente no início. E chegou uma certa época para mim dentro do mercado financeiro que eu parei um pouco de ficar procurando estratégias, né, indicadores, enfim. E eu comecei a focar um pouquinho nisso aqui, que até então eu não me atentava muito ao gráfico, né? Eu buscava as entradas nos indicadores, né, e o gráfico ele ficava em segundo plano. E aí, pessoal, quando eu comecei a analisar o gráfico, eu comecei a observar alguns padrões que eles já são ensinados, mas muitas vezes nós ignoramos, nós achamos que tipo são coisas básicas demais, né? E eu comecei a me aprofundar nisso e eu comecei a ver que o preço ele repetia os padrões e para cada movimento era possível ter uma explicação. E hoje, se eu pudesse dar uma dica para todo mundo que ainda não se encontrou, era entenda o gráfico, tá? Saiba o que está acontecendo, não fique perdido, que é o que muitas pessoas fazem. Hoje o meu treinamento ele é focado 100% em contextualização. E aí nós estamos diante aqui, por exemplo, do gráfico de hoje, tá? É dia 11. E eu vou mostrar algumas coisas para vocês que são coisas que a gente consegue visualizar antes de acontecer o movimento provável e o que pode acontecer em determinadas regiões. Por exemplo, pessoal, nós identificamos aqui o mercado, ele começa num movimento altista, aqui a gente estava até na sala ao vivo, aí ele faz um padrãozinho de quebra aqui, tenta jogar para baixo, mas volta a subir. Então, pressão compradora. Estando numa pressão compradora, eu sei que o preço pode corrigir em algumas regiões. FIBO é um ponto de parada, então eu tenho uma FIBO aqui no 50% do dia. Eu tenho o topo anterior, a gente pode deixar marcado aqui, ó, essa região de topo. E aí eu sei que o mercado ele pode chegar numa zona como essa, né, e segurar. Eu vou apagar esses outros níveis aqui do 38.2 e 61.8 para ficar melhor de vocês visualizarem. Então a gente observa, por exemplo, o mercado numa correção, ele vem, busca uma zona importante, que é o topo anterior, é os 50%, e ele começa, pessoal, mostrar para a gente rejeições. A gente começa a ver gatilhos. Aqui, pessoal, dentro de um contexto, eu estou no movimento altista. Como eu sei que esse movimento ele é altista? Simples. Eu começo a ver que o mercado está renovando máximas e ele está fazendo fundos mais altos. Isso é coisa básica, mas aquilo que eu falei, é o básico que muita gente ignora. E aí o que acontece? Numa correção como essa, em cima de um ponto de suporte, né, de um ponto de parada, eu não posso pensar em outra coisa a não ser trabalhar a favor da pressão principal. Qual é a pressão principal? Nesse caso aqui é uma pressão compradora. Tranquilo, mas não é só isso, né? E aí é onde às vezes a leitura ela fica incompleta. Dentro de um contexto, pessoal, eu sei que se o mercado ele está, por exemplo, numa movimentação altista,
Após uma correção, o objetivo dele vai ser tentar romper esse topo aqui para continuar a favor da tendência, correto? Só que existem inúmeros cenários, e isso a gente vivencia lá na sala ao vivo quase todos os dias, aonde o mercado ele busca a região, pessoal, e ele não consegue romper. E aí a gente tem que pensar no risco retorno das operações. Tipo, se eu vou comprar aqui nessa região, eu sei que o mercado pode travar aqui. Se o meu alvo ficar acima, eu tenho que pelo menos estar ciente do risco que eu estou correndo. Porque o problema não é você correr o risco. Eu falo bastante isso nos meus treinamentos. O problema não é você correr o risco. O problema é você não saber que está correndo o risco. Exemplo, você quer comprar aqui nesse pullback dos 50%, na ruptura, por exemplo, do candle 15, com seu stop técnico aqui, e sem imaginar ou sem perceber que a máxima do dia está bem aqui, tá? Que você tem essa proporção aqui de alvo para essa proporção aqui de risco, tá? O problema é você não se atentar e perceba o que o preço faz. Ele vem testar essa região de topo aqui, ó, que era até então a máxima do dia, e o mercado faz o quê? O mercado rejeita a região. Ele testa, rejeita e afunda. Então, por exemplo, se eu quero assumir o trade aqui, por que eu estou detalhando isso para vocês? É porque eu quero que vocês percebam que é possível a gente ter expectativas assertivas do mercado. E eu não falo isso aqui, pessoal, tipo assim, com gráfico pronto, né? Tipo, gráfico pronto, qualquer um. Porque eu faço isso aqui todos os dias na minha sala ao vivo. E eu até convido vocês, né? Você que realmente quer aprender o Price Action com alguém que faz isso aqui todos os dias, porque muitas pessoas ensinam, mas não faz. Eu faço isso aqui todos os dias, compartilho o resultado lá no meu Instagram e coloco todos os dias, né, a minha leitura, digamos assim, em teste, né, ali a prova de fogo, ao vivo, com o pessoal da minha sala para a gente ir acompanhando o mercado. Então, tudo que eu estou falando disso aqui, eu faço e eu mostro no dia a dia, né? Porque se eu tivesse simplesmente riscando algumas coisas aqui, é muito simples, né? Falar qualquer um fala, mas eu mostro todos os dias. Então, nesse cenário aqui, se eu decido assumir o trade, eu tenho que ter ciência que o mercado ele pode agredir a máxima e rejeitar. Eu consigo ter essa expectativa antes mesmo que o mercado chegue lá, porque a verdade é, eu não sei se o mercado vai romper ou se ele vai segurar, eu não sei. Porém, é o que eu sempre digo, principalmente nos treinamentos, eu posso pelo menos tentar realizar uma parcial na hora que o mercado vá testar essa região, mas para tentar essa parcial, eu também tenho que tomar cuidado com o risco retorno. Não adianta nada eu entrar, por exemplo, com stop de 300 e realizar uma parcial em 100, né? Que é o que muita gente faz de errado aí. Mas percebam, depois o que o preço faz. Aí ele vem, quebra essa estrutura e logo depois ele joga para cima de novo. Ó. Bem aqui, ele volta a romper topo de novo. Tranquilo, vamos voltar para a contextualização para vocês entenderem como os movimentos eles se repetem. E aí ele começa uma correção. Ok, até onde o mercado pode corrigir? Vários pontos, pessoal. Nós temos topo anterior, então vamos deixar aqui, ó, região de topo, FIBO, 50%, 50% do dia. Então vamos observar aqui, ó. Percebam que o mercado ele vem corrigindo de novo, vem corrigindo, testa o topo aqui, ó, deixa um gatilho interessante. Outro candle interessante, candle 30, mas vamos supor que eu fosse querer comprar na ruptura da máxima, daria um stop ali de 12 pontos. Aqui eu estou falando do mini dólar, mas essa leitura ela se aplica a qualquer mercado. E eu tenho ali um risco, por exemplo, de 12 pontos e um alvo aqui de 5, 6 pontos. Perceba que a conta não fecha, não é tão interessante. Mas de qualquer forma também o mercado não aciona, não rompe. Aí de novo, 31 gatilho, ok, supondo que eu queira pegar o trade. De novo, eu tenho um stop aqui de 11 pontos para um risco de 6. Novamente, eu sei que o mercado ele pode bater nessa região de máxima e segurar. Nesse caso aqui, a gente vê, eu falo muito isso na sala ao vivo. O que eu tenho a possibilidade de pelo menos tentar fazer? Aguardar ver se o mercado afunda um pouco mais próximo aqui da região do topo, né? Ou de qualquer suporte que você tenha, para deixar gatilhos menores para favorecer o risco-retorno. Por exemplo, o 33 aqui, ele já fecha um gatilho bem próximo da região. Ele só não é um gatilho muito interessante, tá? Porque ele mostrou mais pavio superior. Aí essa questão de melhores gatilhos, né? Quais são melhores, quais não são, eu me aprofundo mais no treinamento, porque aqui eu não conseguiria passar para vocês de forma, digamos assim, de forma aprofundada. E aí o que acontece? 33 é um gatilho ruim, eu sei disso, eu estou partindo do princípio que ele não ficou legal, pressão vendedora, mas mesmo assim eu quero assumir o risco.
Perceba que pelo menos eu consigo aqui realizar uma parcial, se o preço tiver força, né, de fazer esse movimento de alta, antes da máxima do dia. Então aqui o custo-benefício pode ficar melhor, né? Só que a gente percebe aqui que o mercado ele chega bem próximo, mas ele não consegue realizar a parcial. Mas dentro de um contexto técnico, uma operação aqui, se o gatilho tivesse ficado melhor, ficaria o ideal. Mas dentro de um contexto técnico, fica muito mais interessante e vantajoso eu procurar por uma operação nessa região, porque eu tenho um custo-benefício, um risco-retorno melhor. Percebam, pessoal, tudo isso eu estou falando para vocês para mostrar que não existe uma receita de bolo, como antes eu procurava. Tipo, cruzou a média para cima, fechou o candle XY, compra na ruptura com o stop na mínima. Entende que não é tão simples, digamos assim, não é tão simples assim? Nós precisamos avaliar as vertentes que o mercado está trabalhando, né? O contexto que o preço está trabalhando, se eu tenho risco-retorno ou não, que é o que muita gente peca. E perceba o seguinte, o preço ele não respeita, né, esse pullback aqui, mas depois nós vemos ele buscar exatamente os 50% do dia, começa a entrar a rejeição e perceba que ele joga para cima. E aí só para finalizar o vídeo, percebam aonde o preço sente rejeição, próximo da máxima. Por que isso é importante? Vamos supor que nós tivéssemos aqui gatilhos interessantes e eu tivesse um risco aqui, sei lá, de 20 pontos para um retorno aqui de 15 pontos. Ou seja, eu preciso que o mercado ganhe a máxima para eu conseguir pelo menos uma parcial e uma vez o risco, porque não vale a pena você arriscar mais para buscar menos. Então aqui eu já tenho que entrar no trade, caso eu queira, ciente que o mercado ele pode bater na máxima e segurar. Se eu aceito esse risco, beleza, eu vou lá, entro no trade e aguardo. Aqui a gente percebe novamente que ao testar a máxima, o mercado segura, como ele fez anteriormente aqui. E isso, pessoal, à medida que a gente vai acompanhando o mercado, eu faço isso, como eu disse para vocês, todos os dias na sala ao vivo, a gente vai meio que visualizando padrões que se repetem praticamente todos os dias. E esses padrões, eles nos dão uma expectativa muito assertiva dos próximos movimentos que o mercado pode fazer, tá? Então, pessoal, na minha opinião, a técnica que pode mais encurtar o seu caminho, tá? Para você conseguir ter ganho no mercado é entender o gráfico. É se desprender um pouco, né, de setups, de estratégias travadas e buscar entender um pouco mais do que o preço está fazendo. E óbvio, né? Se você tem interesse, obviamente, vou aqui vender o meu peixe, né? Se você tem interesse em se aprofundar na leitura do preço, além do vasto conteúdo educacional que eu compartilho aqui, tem o meu treinamento também, como eu estou sempre falando, aonde tudo isso que eu falei de forma mais aprofundada você vai aprender também, tá certo? Então é isso, pessoal. Fortalece esse vídeo no like se você gostou desse conteúdo, deixe o seu comentário também e indique esse vídeo para algum amigo, né? Se você acha que ele também precisa melhorar aí a sua contextualização. Fechou? Tamo junto, pessoal, e até a próxima aula. Valeu!